A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Braz, 25/7/2025. Ancião Evandro Cury, Braz, São Paulo, foi pregado pela guia do Espírito Santo e revelação da Palavra de Deus, João 13, versículo 1 ao 38, onde Deus falou grandemente com as nossas almas, alegrando os nossos corações. Irmãos, este Deus é maravilhoso, né? Nós temos várias pregações no dia de hoje, estamos colocando e a nossa querida Irmandade apreciando o que Deus tem nos enviado. Deixa aqui seus pedidos de orações e vamos ouvir na mesma comunhão. O capítulo já anunciamos. No capítulo 13, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 13. Lemos com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. Ora, antes da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair.
Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como eu tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por te darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Até aqui, irmãos. Bendito seja Deus. Queridos, Senhor Jesus lavou os pés aos discípulos. Isto era bem diferente do que se poderia imaginar que o Senhor faria, com tanto poder, com tanta manifestação de poder, milagres, os espíritos, os demônios que eram sujeitos ao Senhor quando os expulsava, e sinais de toda forma. Pedro mesmo viu o Senhor no Monte da Transfiguração. Que visão maravilhosa deve ter sido quando viu o Senhor. Reconheceu Moisés e Elias naquela visão, naquele momento não era uma visão, e uma nuvem que desceu, e da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi, a ele escutai. Mesmo Pedro, quando viu o Senhor Jesus lavando os pés, e era tanta sabedoria, irmão, tanto conselho maravilhoso que o Senhor dava, que certamente surpreendia os ouvintes. Para nós aqui, lendo as Escrituras, vemos a sabedoria que ele tinha, que ele manifestava e que está nele. É a própria sabedoria que trouxe para a humanidade o conhecimento da forma de agradar a Deus, aquele que tem consigo a vida, que é o que todo homem quer. Por isso nós servimos a Deus por aquilo que Deus tem para nos dar, que é, primeiro de tudo, a vida eterna, com glória nos céus, porque há a eternidade para o desprezo e para o castigo eterno também.
que também vem de Deus. Nós, por misericórdia de Deus, temos até aqui, desde que nos convertemos, feito força todos os dias para guardar o concerto da palavra. E queremos chegar assim, nesta condição, no último dia da nossa vida, queremos estar com as nossas vestes brancas, com toda a luta que sofremos, com toda a prova que sofremos, mas nós não imaginamos a nossa vida fora desta graça. E por nada deste mundo ou desta vida queremos perder a nossa herança e esta misericórdia de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Este é o nosso maior bem. Com este bem também o Senhor nos tem dado todos os outros bens necessários, porque Deus deu inteligência aos homens para que haja sustento dentro da sua casa, para que se organizem, isto materialmente, quanto mais para a geração que o Senhor Deus tem escolhido sobre a terra, como família de nosso Senhor Jesus Cristo, adotados, fomos legitimados por adoção na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nós temos aceitado e participado dela nas águas do batismo. Nosso batismo, nós fomos sepultados com Cristo e ali nasceu uma nova criatura para servir a Deus em novidade de vida também. Quanta coisa estes homens viram! E quando chegou um momento de o Senhor lhes ensinar e lavar os pés, foi uma confusão para eles, porque os mais nobres do povo estão assentados em lugares mais altos e isso falando da sociedade, irmãos, falando dos reinos, todos lhes servem, ele pouca coisa tem que fazer porque tudo vem na sua mão. Então para eles, irmãos, vendo o Senhor de repente, como está escrito, tirou os vestidos e tomando uma toalha cingiu-se, pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Era um dos grandes ensinamentos que o Senhor deixaria. Irmãos, o Senhor falou que aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, porque no mais está limpo. Quer dizer, aquele que saiu da sua casa, tomou o seu banho, como era costume naquele tempo, até a lei de Moisés ordenava, né, dos costumes também, que quando eles entrassem na casa de alguém, que eles lavassem os pés. Porque, obviamente, irmãos, não era como no tempo de hoje, era bastante terra, bastante pó, bastante sujeira. E era o costume que se fizesse isso para manter também a higiene dentro de uma casa. E o Senhor trouxe esta comparação. Se vocês viram que eu lavei os pés de vocês, e eu sou o mestre de fato, sou o Senhor, muito mais vós deveis lavar os pés uns aos outros. Façam isto. Eu vos dei este exemplo, para que como eu fiz, vós façais também. Se vocês sabem destas coisas, bem-aventurados sois se vocês fizerem, se isso estiver entre vós. Vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor. Você não é maior do que eu, dizia o Senhor. Nós não somos maiores do que o Senhor. Se nós somos menores do que o Senhor e o Senhor lavou, nós temos a obrigação de lavar um ao outro. Mas não é, irmão, o ato de lavar os pés em si, porque isto era conforme a cultura e o costume daquele tempo. Especialmente quando fala, porque o Senhor respondeu para Pedro. Pedro falou: nunca tu me lavarás os meus pés. De jeito nenhum. Quando o Senhor falou: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Quer dizer, eu não tenho comunhão com você, você não tem comunhão comigo. Eu preciso lavar os teus pés. Olha que coisa maravilhosa, irmão.
Aí Pedro falou, então, as mãos e a cabeça também, Senhor. Era nada ou era muito, né? Pedro sempre dá os extremos. O Senhor falou, aquele que está lavado, você está lavado já. Não precisa lavar, senão os pés, porque o restante está limpo. Irmão, quem sai da sua casa limpo, imaginemos naquele tempo, está todo limpo. Saiu a pessoa caminhando suja os pés, não é? E o mandamento da lei já era esse, quando alguém entrar na tua casa, dá ali alguma coisa, esteja ali alguma coisa para ele lavar os pés ali, quando chegar próximo da tua casa, entrando. Fará bem para você, porque a tua casa permanece limpa, fará bem para o teu irmão, porque ele entra e chega perto de você também com os pés limpos. Então ninguém tomava banho para chegar na casa de alguém, mas lavava os pés. Por quê? Era o ato de andar, de sair da sua casa que sujava os seus pés. Irmãos, em certa comparação, conforme também o Senhor nos traz ao coração, o Senhor já nos tem lavado dos nossos pecados. Aquele que está lavado não necessita lavar mais nada, senão só os pés. Nós já temos sido as nossas vestes lavadas nas águas do batismo, no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos todos lavados. Porém, nós caminhamos, irmão, neste mundo, não é? Não é possível alguém com toda a sua roupa branca e todo limpo, andando para um lugar que está sujo, não é possível que não respingue alguma sujeira na sua roupa, na sua veste, nos seus pés principalmente. Então a pessoa tem que estar sempre lavando. É isto a nossa vida, irmão, espiritual. Já não temos mais a mancha do pecado, mas os nossos pés andam sujos, irmão, porque estamos andando sobre uma terra, sobre um lugar onde está o pecado, onde habita o mal, onde está os espíritos, as tentações, as provocações. Pode ser em casa, pode ser entre os vizinhos, no trabalho, na escola, na faculdade, entre família muitas vezes, provocações. E não há quem não tome uma mancha na sua veste ou alguma sujeira, nos seus pés, na comparação. Quando o Senhor, Ele lava, quer dizer, você vem perto de mim com os teus pés sujos. Você vem para perto de mim com a tua falha, com aquilo que o adversário lançou de sujeira, que este mundo fez você andando, lançou esta sujeira, esta mancha nos teus pés. Mas se você chega perto de mim, eu lavo os teus pés. Entendemos, irmão? Porque que adianta alguém pedir perdão se o outro não perdoa? Ele está com sua consciência em paz porque ele diz, me perdoe. Mas se o outro também não o perdoa, o que significa? Não estou entrando, não vai receber na sua casa, não vai gerar amizade, paz, alegria e contentamento, não vai ser uma união pacífica. O Senhor falava, se vocês me chamam de mestre, Senhor, falam certo, porque eu realmente sou isto. Mas se vocês, quando vocês se amarem, dizia aos discípulos, e fizerem isso entre vós, uns aos outros, o mundo saberá que eu habito entre vós, que eu estou entre vós. Quando vocês lavarem uns os pés aos outros. Quando eu digo assim, este irmão eu não posso ver,
aquela irmã eu não posso nem pensar, nem passar perto, porque não sei, não gosto, não quero. Isso é natural do ser humano, irmão. Natural do ser humano. Mas é natural, portanto, da carne do ser humano. Isso é terreno. Se nós já nascemos de novo, é uma outra vida e somos filhos de Deus. Irmãos, nós agora entendemos o que é este mundo. Portanto, se aquele que está próximo de mim, meu irmão, minha irmã, ele foi lavado nas mesmas águas que eu também fui lavado, nascido da palavra como eu também fui nascido, eu tenho que entender que os pés dele estão sujos, mas os meus também estão. Eu lavo os pés dele e ele lava os meus pés. Um aceita o outro. Quando há aceitação, o mundo sabe que Cristo Jesus habita entre nós. Quando há contendas entre nós, o mundo duvida que Deus habite, que o Senhor habite entre nós. Quando há contenda entre nós, irmão, as almas testemunhadas que estão se aproximando podem duvidar. Os fracos na fé, os meninos no entendimento, os jovens que estão crescendo no meio de nós. Ora, lavar os pés, o que significa? Esconder a sujeira do outro, tirar. Não é assim? Esta é a virtude do crente e da crente. Andando pelo mundo, irmão, andando por esta terra, nós vamos pegar alguma mancha na nossa veste e nos nossos pés. A mancha traz divisão, a limpeza traz união e paz e comunhão. Então, o Senhor está mandando esta palavra para dizer a ti, irmã, e a mim e a ti, irmão. Quando tu te aproximares de qualquer irmão ou irmã tua na fé, lembra-te desta palavra. Já limpa os pés do teu irmão. Quando fala limpar os pés do teu irmão, é limpar o teu coração, é não descobrir o erro dele, estar em paz, receber ele na tua casa. Os irmãos sabem, irmão, que o amor e o respeito e a compreensão, porque, irmão, amor, às vezes alguém pensa que é uma coisa que tem que fazer força para ter, e de fato, às vezes, em certa situação. Mas tem coisas, irmão, que a compreensão das coisas nos faz amar, respeitar, aceitar, entender. Quando nós, irmãos, vemos um irmão que se aproxima de nós, tem lá a sua falha, tem lá a sua fraqueza, mas eu tenho esse entendimento e deixo ele se aproximar de mim, ainda que eu não sou melhor do que ninguém, mas é o exemplo. Se aproxima de mim e eu o recebo em paz. Ele vê no meu sorriso, no meu rosto, a paz, a alegria, o contentamento de recebê-lo. Irmão, nós estamos aliviando o peso do nosso irmão, nós estamos lavando ele, irmão. Ele se sente lavado. Quando eu o desprezo porque ele chega perto e eu dou distância e não dou atenção, ele sente a sua sujeira. Não estou entendendo essa palavra, irmão? Este conselho, foi isso que o Senhor falou. Lava os pés do teu irmão, deixe-lhe se aproximar de ti, limpa o teu coração a respeito dos teus irmãos, anda em paz, recebe no teu coração, porque, irmãos, termos o Senhor no meio de nós, vamos dizer desta forma, nos custa isto. O que significa? Se nós não fizermos isto, o Senhor não estará no meio de nós. Se entre amigos, se entre família,
estivermos em casa e começamos na nossa mesa a falar dos problemas de uma família, de um irmão, os erros e a conduta de uma irmã, e está ali nossos filhos, está ali nossos jovens, está ali aqueles que estão sendo ainda fortalecidos na fé, ou de idade ou pouca idade. O que nós estamos fazendo? Nós estamos afastando da graça, afastando do conhecimento de que Deus está entre nós e está aqueles que escutam nossas palavras. Os irmãos já ouviram aquela expressão de que uma caixa cheia de laranja boa, que tem uma laranja podre, não é? Tem que tirá-la do meio. Deus me guarde, que o Senhor me ache como laranja podre no meio do seu povo. O difamador, o que fala mal, o que entristece, o que se alimenta das suas próprias palavras como se ele fosse melhor do que todos, alimentando o seu próprio eu, sem se preocupar com o que está sendo gerado no coração dos seus irmãos. Estamos todos limpos, irmão. Todos os que fomos lavados nas águas do batismo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos limpos. É só os pés, irmão. Irmã, irmão querido, aquele que teu coração criou uma raiz de amargura contra ele, ele não está sujo. Ele já foi lavado pelo Senhor. É só os pés dele que estão sujos. Cabe a ti lavar. Glória ao nome do Senhor. Não espera que ele se lave, porque o bem de ele se lavar a si próprio é dele, mas o bem de você lavar ele é teu. Bendito é o nome do Senhor, porque tu cumpres o mandamento da palavra. Se alguém se santifica e se corrige e melhora a sua vida, louvado seja Deus, tem louvor diante de Deus. Mas se eu não ajudá-lo, se eu não limpar o meu coração por ele, eu permaneço no erro e ele está limpo. Passa a ser meu o erro diante de Deus. Ora, aqueles que são lavados pelo Senhor têm parte com ele. Se eu lavo os teus pés e tu lavas o meu, eu tenho parte contigo, tu tens parte comigo. É como na Santa Ceia, participamos do mesmo corpo e do mesmo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque mesmo corpo e mesmo sangue, porque aquilo do que comemos faz parte do nosso corpo, não é? Comemos daquilo que não é mortal, é imortal pela fé, e bebemos daquilo que é imortal, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que também foi derramado por nós para expiação do nosso pecado. E desta forma, como somos indivíduos diferentes, em alguma coisa temos que ser iguais. É o mesmo Espírito que está no meu coração, deve estar no teu coração, no coração do outro irmão, da outra irmã. É o mesmo Espírito de Deus. Nós temos isto em comum, irmão. Temos muitas diferenças, mas em comum nós temos isto. É o Espírito de Deus que habita em nós. Ora, todos falam de Jesus? Todos falam. Todos conhecem a história do Senhor? Todos conhecem. Muita gente conhece. Mas agora já não é mais se conhece ou não. É o quanto conhece o Senhor. Que disse: se vocês sabem destas coisas e praticam, vocês são bem-aventurados. Quer dizer, há alguma coisa diferente a vosso respeito. Que os irmãos vejam que já manifestou alguma coisa diferente. Os irmãos vejam. O Senhor ficou perturbado. No momento, interessante ler isso aqui, irmão. O Senhor se turbou,
ficou perturbado em espírito e afirmou dizendo: na verdade, quer dizer, eu estava segurando, mas eu preciso falar. Disse: vos digo que um de vós me há de trair. Parece que é uma palavra de desabafo. Então nessa hora os discípulos olharam uns para os outros e duvidavam de quem ele falava. É impossível uma coisa dessa. Tem isto? Tem. Vai acontecer? Vai. Mas trair o Senhor? Trair o Senhor. Entre nós? Entre nós. Bendito o nome do Senhor. Mas o discípulo a quem Jesus amava, aí veja, irmão, muita gente fala do Senhor, diz que conhece o Senhor, mas tem aquele que conhece mesmo. Isto te diz respeito a ti, irmão. Irmã, isso te diz respeito a ti. Esta oportunidade te foi aberta por Deus, por misericórdia, pelo mistério de Deus. Ele te amou, Ele te escolheu. Os irmãos, vejam isto, pensemos nisto aqui que o Senhor nos traz no coração. O discípulo a quem Jesus amava era João. Então, o Senhor amava muito a João. Algum motivo devia ter, não é, irmão? O Senhor sabe o que cada um carrega no coração. Cada um de nós, o que cada um de nós traz no coração, o Senhor conhece, irmão. E Ele sabe quem Ele ama. Ainda que muitos não te conheçam e muitos não te amem, o Senhor sabe o que você traz no teu coração e Ele te ama por isto. Alamaia Jesus. E é tão gostoso falar disto, irmão. Que o Senhor me dê a mim e a ti um coração que agrade Ele, né, irmão? Que o Senhor nos dê um coração que seja segundo o coração de Deus, como o Senhor falou a respeito de Davi, não é? Mas será que era João que amava mais o Senhor do que todos? Era recíproco? Não sabemos, né? Não está escrito isto. Mas está escrito uma outra coisa, que João mesmo escreveu. Que o Senhor Jesus, tendo ressuscitado, disse para João, para Pedro: Pedro, você me ama mais do que todos estes? Incluía João, estava ali. Quer dizer que o Senhor sabia que Pedro amava mais o Senhor do que todos. Senhor, tu sabes que eu te amo mais do que todos esses que estão aqui. Eu te amo, Senhor. Perguntou a segunda vez e perguntou a terceira vez. E foi João que escreveu. A quem o discípulo a quem o Senhor amava mais que todos, ele mesmo escreveu: Pedro amava mais o Senhor. Que coisa maravilhosa, irmão. E como o Senhor amava ele, João sentia. Nós percebemos isso em casa, na nossa família, nos ambientes. Pode ser quem for, irmão. Pode ser do nível que for, do status que for, da importância que for na sociedade, a pessoa. Mas se aquela pessoa nos ama, não é diferente, irmão, a nossa aproximação. Nós chegamos perto, nós sorrimos com facilidade, já damos um abraço. Ninguém tem que guardar um abraço, mas eu chego lá, abraço a ele. Eu sim. Não é assim, irmão? Quando aconteceu isso, um dos seus discípulos, porque era João que escrevia, então ele não falava de si mesmo, falava na terceira pessoa. Um de seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no seio do Senhor, no peito do Senhor. E Pedro, que amava o Senhor, mas não sentia a mesma liberdade com o Senhor, fez sinal a João e disse: pergunta para ele quem é que vai trair ele. Eu não tenho coragem, não tenho essa liberdade. Eu amo demais, mas eu não sinto essa liberdade. Você tem liberdade com o Senhor.
pergunta para ele, tira da nossa cabeça essa confusão, essa preocupação, porque não é possível que isso vai acontecer. E o discípulo, inclinando-se sobre o peito do Senhor, irmão, perguntou, Senhor, quem que é que vai te trair, Senhor? Quem vai fazer isso contigo? E o Senhor respondeu para ele, é aquele quem eu der o bocado molhado, o costume da alimentação, né? Pega o pão, tem ali vários tipos de mistura, pega o pão e com o pão pega a mistura e come, chama-se o bocado molhado. E um às vezes dava para o outro, e como isso era costume, o Senhor falou, esse vai ser o sinal. Então o Senhor pegou o pão, molhou em algum molho, algum alimento, outro que estava ali, molhou ou pegou e deu para Judas. Irmão, vejam só, quando o Senhor fez isso, entrou nele Satanás. Que mistério, irmão, que mistério que é isso aí. Tudo cumpre a vontade do Senhor. Os que se desviam, os que negam, os ímpios, cumprem, irmão, o seu caminho, porque também é mistério, está escrito na palavra de Deus, que o Senhor fez até o ímpio para o dia do mal. Irmãos, esta palavra que o Senhor está nos trazendo desta forma, cai como um peso sobre nós, sobre todos nós, porque nos mostra a realidade das coisas de uma maneira que nos faz pensar. Mas aquele que sente que o seu nome está escrito no livro da vida e que a misericórdia de Deus repousa sobre ti, glorifica a Deus com toda a tua alma, irmão. Aleluia. E não perca esta condição diante de Deus por nada desta vida. Porque na verdade, esta é a verdade. A tua entrada na presença do Senhor é diferente de todos os outros. Entendeu essa palavra, irmão? Não esquece disto. Não esquece a que povo tu pertence. Não esquece a que família tu pertence. Não se esquece de que tu tens entrada na presença do Rei. Não se comporte como qualquer um. Quem tem entrada na presença do Rei, irmão, ele anda diferente também. Ele não faz qualquer coisa, não fala qualquer coisa. Porque se ele for manchado pelas suas próprias atitudes, o rei será obrigado a fechar as portas para ele. Por quê? Porque o amigo do rei leva o nome do rei também, irmão. Os irmãos se lembram de Eliseu quando foi falar com aquela mulher, aquela mulher que fez um quartinho para ele, a sunamita. Ela fez com puro coração. É homem de Deus, vamos guardar um lugar aqui para ele. Um lugar para ele ter onde lavar os pés. Um lugar para ele descansar. Olha só, irmão. Homem de Deus. Não tem ninguém cuidando dele. Passa cansado, precisa dar um pão para ele. Olha que coisa, irmão. O que é a mulher de Deus, o homem de Deus? O que ele está enxergando? O que ele está vendo? O que ele está cuidando? Ele não está cuidando do homem em si, está cuidando da palavra que estava passando por lá, porque a palavra era manifestada pelos profetas, era a palavra, é a manifestação da palavra pelos profetas. Quando ele viu isso aí, falou para ela, o que se pode pedir ao rei em teu favor? Olha só, irmão, eu tenho entrada no rei, na presença do rei, ali tudo pode ali, tudo que é necessário, tudo que você precisar é proteção, é algum bem, é alguma ajuda, é algum socorro, é um sustento, precisa fazer justiça na tua causa, eu tenho entrada no rei, o que é que se pode fazer a teu respeito? Me fala. Olha só, irmão, e o Senhor, encerrando esta palavra, irmãos, o Senhor diz, muitos de vós
são como Eliseu na presença de Deus, irmão. E são como João também. Tu te reclinas no peito do Senhor, na comparação. Tu entras na presença do Rei. A tua forma de falar não pode ser a forma do mundo. A tua forma de se vestir não pode ser a forma provocante do mundo. A forma de negociar não pode ser com mentira. O teu andar tem que ser outro. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Porque desde muito tempo, quando tu passas num lugar e tu não sabes, muitos dizem, aí vai alguém que entra na presença do Rei. Aí vai alguém que entra na presença de Deus. Olha o seu rosto, olha a forma como fala. Tudo denuncia, irmão. Tudo denuncia. Até para condenarem a Pedro, quando ele negava o Senhor, uma das criadas falou, a tua forma de falar te denuncia que você é amigo deste homem que está sendo preso. O teu jeito de se vestir denuncia que tu és amigo dele. Ora, naquele momento parecia que era uma ameaça. Será que tem alguém aqui se sentindo ameaçado porque tu te pareces crente? Porque tu te pareces homem e mulher de Deus? Porque a tua aparência é de um santo, de uma santa de Deus? Isso por acaso é alguma ameaça? Dirá alguém, me ameaçaram porque eu disse, se eu não me vestir desta forma, se eu não usar meu cabelo daquela forma, se eu não fizer de uma outra maneira e me apresentar de uma outra maneira, eu vou perder meu emprego. Isso por acaso é ameaça? Tu está se sentindo ameaçado porque alguém te disse, deixa a tua santidade e você terá benefícios materiais que eu te ajudo? E você fala, mas agora eu não sei se eu falo que eu sou crente, eu não sei se eu falo que eu sou servo de Deus, não sei se eu falo que eu sou fiel à minha esposa, não sei se eu falo que eu não minto, que eu não roubo. Como? Está te envergonhando do Senhor? Disse o Senhor, quem se envergonhar de mim, eu o negarei na frente do meu Pai. Esta é a palavra, irmão. Não podemos ter vergonha de ser santo, de ser crente, irmão. Glória a Deus. Porque o Senhor procura aqueles que não se envergonham, e sendo crentes, o Senhor aumentará ainda mais a tua porção material. Bendito é o nome do Senhor. Esta é a palavra para alguém que está aqui. Tu serás provocado para negar o Senhor como homem e mulher de Deus. O Senhor te diz, pode ser que o adversário tenha alguma prosperidade material para te dar se você fizer isso aí, mas vai te cobrar caro e você vai perder a amizade comigo. Se tu fores fiel e você receber o ensinamento desta palavra, o Senhor te diz, a minha porção na tua vida será 7 vezes maior. Glória a Deus, aleluia. A minha porção será maior. Mas se eu não fizer o que eu tenho que fazer, que o mundo quer, que meu patrão quer, eu vou ter um prejuízo. Sim, tu terás um prejuízo. Vai fazer falta? Sim, vai fazer falta. Mas é depois disto que a minha porção está preparada, te diz o Senhor. E a tua porção que eu te der, ninguém jamais vai te tirar e nem diminuir ela, te diz o Senhor. E será material e espiritual também. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus em oração. Santo Deus, culto glorioso, irmãos, no Braz, Santo Deus. Este Deus é maravilhoso, viu, irmãos? Esse Deus nos surpreende, irmão. Esse Deus é o Deus do impossível, o Deus que fala com as nossas almas, né? Deixamos aqui os nossos pedidos de orações, festa no Braz. Fique com Deus.